Olá, pessoal. Eu sou a professora Lígia, trabalho no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UTFPR Campus Londrina, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês como fazer o pré-processamento da imagem com o plugin SCP na sua versão 8, que tem algumas mudanças, usando o software QGIS. Inicialmente, eu estou aqui com a documentação aberta. Tá? A página principal da documentação é essa. Eu vou deixar o link aqui da documentação para vocês na descrição do vídeo. E aí eu vou aqui na parte de instalação do plugin e depois na parte de instalação de dependências requeridas ou necessárias. Tá? Nessa parte tem uma instrução para a gente fechar o QGIS e aí abrir esse OSGel Shell. Tá? Opa, cliquei aqui no que não deveria. Abrir esse Shell. Nessa que vai ser essa tela preta. E nesse shell a gente tem a possibilidade de usar duas linhas de comando. A segunda é mais completa, nos permite processar métodos de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, na verdade, né? Para classificar a imagem e tal, para processar a imagem com métodos mais sofisticados, tá? Então eu vou copiar essa segunda linha de comando aqui. Vou abrir o meu OSGel Shell, este aqui, tá? Eu tô com dois aqui, porque eu tô com duas versões do QGIS instalada. Eu imagino que essa aqui seja a segunda. Deixa eu ver aqui. 3.34, isso mesmo, é a versão que eu tô usando. Vou colar a minha linha de comando aqui. Então, eu posso colar ali com o Ctrl V, tá? Ele vai trazer a minha linha de comando. Aqui, nessa minha máquina, eu acho que até eu já tinha instalado antes, mas no caso de vocês, se você não instalou, você vai dar o Enter lá. Ele vai demorar um pouquinho ali para começar a aparecer alguns resultados na tela, mas é só dar o Enter e aguardar. Pode ser que esse aguardar dure alguns minutos, tá? Vamos aqui, ele está verificando. No meu caso aqui, alguns plugins ele diz que já alguns pacotes, né, do Python ele já tem instalado e outros ele está baixando agora, tá? Então, já de alguns eu já tinha feito a instalação prévia. Eu vou aguardar. Até que a gente termine essa etapa. Depois que a gente terminar essa etapa, aí então nós vamos abrir o QGIS. Nós vamos instalar o plugin lá dentro, porque essa aqui é uma fase de instalação dos pacotes, certo? Depois a gente vai efetivamente instalar o plugin. Então, vamos lá aguardando, ele está ali processando. A gente não precisa se preocupar com essas linhas de código que vão aparecendo. Deixa executar até que ele mostre que terminou. Eu vou mostrar para vocês como é que fica quando ele termina aqui o processo. Olha lá, pessoal, terminou a instalação, certo? E aí ele deu essa mensagem final aqui, ó, de que instalou com sucesso o Remote Your Census, o Scikit, enfim, instalou com sucesso. É isso que nos importa, tá? Então aí eu não preciso mais me preocupar com esta janela. Vou agora abrir o QGIS aqui para finalizar a instalação do plugin lá dentro. Então, como eu disse para vocês, estou usando a versão 3.34. Vamos aguardar um pouquinho até ele carregar. Pois bem, pessoal, o QGIS está aqui aberto, tá? E eu vou vir aqui para instalar o plugin SCP. Se você digitar SCP aqui, já vai aparecer a opção, ó, Semi-Automatic Classification, tá? Não é esse aqui que chama SCP mesmo, de
áreas de proteção marinhas, tá? Esse aqui, ó, Semi-Automatic Classification, tá? Do Luca Congedo, que é o nome do desenvolvedor. Vou pedir para instalar, então. Esse processo da instalação aqui já é bem mais rápido. Ok, ó, deu a mensagem lá que o complemento foi completamente instalado. Posso fechar aqui e observa que aparece esse painel na lateral, tá? Que é uma das características do plugin. Inicialmente aqui eu não vou trabalhar com esse painel nesse primeiro vídeo, tá? Isso aqui a gente usa mais na etapa de classificação da imagem. Então eu vou fechá-lo, tá? E depois, quando eu precisar, eu posso abrir novamente. Vou carregar aqui algumas imagens, alguns arquivos associados a uma imagem do satélite Landsat 9, tá? Então, eu tenho aqui as bandas de 1 até 7. Vou carregar essas 7 bandas aqui. Ok, carregou. Se eu vier aqui no fechar tudo, ele vai mostrar bonitinho aqui as 7 camadas de B1 até B7 para mim, tá? Aí, na sequência, eu vou aqui nesse menu SCP, que foi gerado pelo plugin, venho em Band 7 e vou pedir para o SCP enxergar essas bandas dentro dele, né? Entender essas bandas como um conjunto de arquivos que pertence a uma só cena de satélite, uma imagem apenas, tá? Então, eu vou aqui no segundo ícone, que é adicionar bandas carregadas, ó. Eu vou selecionar todas elas, então basta clicar aqui, Select All. Ok, apareceram todas elas aqui, tá? Landsat 9, como começa com LC09, Landsat 9. E aí eu posso colocar aqui, ó, comprimento de onda, eu estou usando Landsat 9, a bandas de 1 a 7, tá aqui. Ele vai trazer os comprimentos de onda aqui bonitinho para mim. E aí eu posso já fechar essa janela inicialmente, tá? Feito isso, observa que eu tenho essas opções aqui do RGB, vou trazer um pouquinho mais para cá, ó. Essa barra de trabalho aqui que eu acabei de mostrar é uma barra do plugin também. Então, no RGB, eu posso gerar composições coloridas da imagem. No caso do Landsat 8 ou 9, uma composição muito comum é a composição falsa cor 654. Vou dar um Enter. Ó. Ele gerou uma camada nova aqui, mas aí você fala assim, eu não estou vendo nada, né? É só jogar a camada para cima aqui, olha só. E aí a gente já vai ter a composição colorida da imagem. Essa imagem não está muito boa, né? Tem nuvem aqui, tem bastante nuvem no meio dela, tá? Mas para mostrar que o funcionamento do plugin é suficiente para nós neste momento. Lembrando que o ideal é sempre procurar uma imagem sem nuvens quando estiver fazendo o download, ok? Bom, a segunda etapa, depois dessa primeira composição colorida, é você ver que eu coloquei aqui uma composição, mas eu poderia testar outra. Por exemplo, a composição natural verdadeira, no Landsat 9 e 8 também, é a composição 432. Olha só. Então, essa é a composição que se assemelha muito com o que a gente vê no Google Earth, certo? Se eu vier aqui nessa barrinha, que é a barrinha raster, tá? Que é uma barrinha, se o seu QGIS não estiver aparecendo essa barrinha, você clica com o botão direito em qualquer ícone aqui em cima e habilita aqui, ó, essa barrinha raster. E aí, esses menus aqui vão aparecer. Então, se eu clicar aqui, ó, observa que eu estou com um zoom próximo na imagem, se eu clicar, ele vai fazer uma equalização. Se não funcionar, é porque você esqueceu, igual eu aqui, ó. Tem que clicar para ficar destacado em azul a camada e assim, aí sim a gente pode equalizar. Então, observa que ficou um pouco mais claro aqui para a gente observar os detalhes da imagem, tá? Então, essas duas são as composições que a gente mais utiliza e depois que a gente usou as duas, ó, a gente pode ficar alternando aqui ou testar ainda alguma outra, tá? Para o caso de hoje aqui é suficiente.
Agora o que eu vou fazer é mostrar como se faz um recorte da imagem, porque muitas vezes a gente não quer trabalhar com uma área inteira, tá? Então eu vou fazer assim, eu quero um recorte aqui entre 1.000 e 2.000 quilômetros quadrados, eu vou medir aqui com a régua para ver se esse zoom que está na minha área é um zoom aproximado para essa área que eu quero, tá? Então vou ver aqui na área, tá? Tá aqui em metros quadrados, vou mudar para quilômetros e vou desenhar aqui com o mouse, observa que aparece uma cruz, né? Eu vou desenhar colocando os vértices no contorno da imagem. E para terminar, depois do último vértice, eu termino com o botão direito do mouse. Quando eu coloco o botão direito, ele já me dá essa área aqui calculada. Então, aqui uma área de 1.700 km², está dentro do tamanho que eu queria. Vou fechar e tranquilo. Então, eu vou fazer o recorte desta imagem usando este contorno. Então, vou vir aqui em SCP, na parte de pré-processamento e pedir para fazer essa opção de Clip Raster Bands. Eu quero recortar, tá? Usando essa área aqui da tela. Então, para isso, eu vou pedir para ele extrair as coordenadas por meio de uma área que eu vou especificar no mapa, tá? Então, vou vir aqui para a esquerda, vou clicar aqui nesse ícone do especificar a área e eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse nesse canto superior esquerdo e com o botão direito do mouse no canto inferior direito. Com isso ele vai, ó, fazer uma marcação aqui um tom mais avermelhado, tá? Então não se esqueça, é botão esquerdo no canto superior esquerdo, botão direito no canto inferior direito. E você pode redimensionar isso quantas vezes, ó, o esquerdo sempre modifica aqui essa diagonal e o direito a mesma coisa, você pode clicar várias vezes para ajustar. Colocou na área que você deseja, eu vou voltar para cá e pedir para ele executar, tá, o recorte. Então, pedir aqui para ele executar, ele vai perguntar onde é que eu quero salvar. Eu vou salvar numa pasta aqui que já tem uma série de dados do Landsat. Então, vou criar aqui uma pasta recorte e vou pedir para selecionar essa pasta. Então, quando ele fica travadinho assim, é porque ele está fazendo o processo do recorte, tá? Então, pode ser que demore um pouquinho aqui, porque, né, ele vai estar passando pelo processamento aí de 7 arquivos. Quando ele dá esse apito, é porque ele terminou. E observa que aí destrava a janela. Aí eu posso fechar aqui. Ó, vou de novo clicar no ver tudo, fechar aqui, ó. E observa que agora eu tenho as bandas originais e eu tenho essas que começam com clipe. Essas que começam com clipe são o resultado do meu recorte. Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero trabalhar só com elas, certo? Mesmo porque, olha só para vocês compararem. Uma banda original B1, dou 2 cliques aqui, vou vir em informação. Uma banda original B1 tem 78 MB. A minha banda B1 recortada para a área de interesse ficou só com menos de 3 MB. Tá? Então, eu diminui muito, eu não tenho interesse em outras áreas, eu diminuo o tamanho dos arquivos. O que eu vou fazer agora, então? Eu vou retirar do projeto todas essas bandas originais, porque eu não vou mais precisar delas. Ok. E vou retirar também esse Virtual Band 7. Tiro aqui. Ok. Feito isso, agora eu quero criar um novo Band 7, eu quero atualizar, né, no plugin para eu poder trabalhar com essa nova imagem recortada. Então, venho aqui novamente em SCP Band 7. Eu tinha aqui essa configuração, eu vou limpar. Então, venho aqui em Reset. Limpei. E vou adicionar as novas bandas. Adicionar as bandas carregadas no QGIS. Selecionei todas elas. Ok, então lá novamente, de B1 a B7, já o Landsat 9 permanece, está tudo certinho. Vou fechar aqui e vou de novo testar uma composição colorida. Ó, às vezes você tem que modificar aqui para ele conseguir gerar o arquivinho necessário da composição, tá? Às vezes ele dá uma engasgadinha, você digita de novo, ó, um Enter aqui, agora ele foi.
Então, digitei de novo, dei Enter e ele gerou. Você sabe que deu certo quando ele gera esse arquivinho aqui, Virtual Band 7. Vou jogar isso para cima e tá lá minha composição colorida dessas imagens recortadas. Outra coisa que eu tenho que fazer agora é arrumar a questão do sistema de projeção dessas imagens, tá? Porque o que acontece? Essas imagens, elas foram geradas com o sistema de projeção do hemisfério norte. Ó. Se você vier aqui em fonte, vai estar aqui, ó, UTM, zona 22 norte. Mas é uma imagem do hemisfério sul. Então, eu vou ter que reprojetar essas imagens. É mais uma operação a ser feita, tá? Então, ele diz aqui que eu não posso modificar, né, que eu posso usar a ferramenta de warp, de reprojeção. Eu posso vir na opção aqui do menu raster, mas uma opção que eu uso bastante, eu acho bem prática, né? Essa opção de reprojeção, ó, tem aqui, ó, reprojetar coordenadas, tá? Então, a gente poderia vir aqui, ó. Aí eu vou reprojetar a B1. Para que sistema? Ela está inicialmente em 22N e eu vou projetar para 22S. Então, num de vocês aí, o que vocês devem fazer é selecionar, vou aproveitar e já mudar para Sirgas. Se não estiver aparecendo aqui na lista os Sirgas aqui de interesse, você vem aqui no ícone, tá? Do selecione o SRC, muda aqui para SRC pré-definido e digita lá 31982. 31982 é o 22S. Ah, e se eu não sei o código? Se você não sabe o código, digita lá, ó, Sirgas 2000 UTM, o fuso que te interessa. No meu caso é o fuso 22S, mas se fosse outro, se fosse o fuso 18, por exemplo, eu poderia vir aqui e pedir para ele buscar. O 18 aqui acho que não pega no nosso hemisfério. Vou botar um outro aqui, 20. Também não está mostrando, porque ele não está mostrando. E usado recentemente e os pré-definidos. Eu não sei porque ele não está listando aqui. Regis, às vezes as versões novas, às vezes me confundem um pouco. Aqui ele está mostrando o 22 e o 23. Teria que ser aqui mesmo, Sirgas 2000. Na pior das hipóteses, ó, digita só Sirgas 2000, vem aqui no projetado, acha o TM, e aí vem aqui e acha a opção, tá? Não sei porque que ele não estava mostrando o 18S ali, ó, porque ele tá aqui, ó. Tá? Ah, é porque aqui tá escrito a palavra zona, ó. Tá vendo? Nessa versão do QGIS, então não adianta eu botar o TM18S que ele não acha, então teria que ser o TM, zona, escrever exatamente como tá ali, ó, para ele conseguir encontrar embaixo. 18S, daí ele encontra aqui exatamente esse que eu tô pedindo, ó. Tá? Essa é a diferença dessa versão nova. Se eu não escrever exatamente o nome, ele não consegue encontrar. Então, aqui, 22, selecionei, vou pedir para executar. Aliás, não vou pedir para executar ainda, vou só voltar aqui, porque eu estou reprojetando a banda 1 do 22N para o 22S. Tá? Ó, quando eu ponho o mouse em cima, aparecem umas mensagens aqui que atrapalham um pouquinho, né? Mas eu estou reprojetando, então, do 22N para o 22S. Não preciso mexer nessas outras opções que estão aí. E aqui embaixo, eu posso já salvar a camada reprojetada. Então, eu posso vir aqui no salvar no arquivo, tá? E vou colocar naquela mesma pasta que eu estava trabalhando, Landsat 9. Eu tinha a pasta do recorte, agora eu vou colocar uma nova pasta aqui que vai ser chamada de recorte e eu vou colocar o TM, porque aí eu sei que eu já reprojetei para o sul, tá? Então, aqui vai ser a minha banda 1 REC. Salvar. Não pode trocar os nomes, tá, gente? Então, aqui, ó. Estou usando, reprojetando a banda 1, salvo como banda 1. Cuidado para não trocar aqui nessa etapa, tá?
Vou pedir para executar. Ele já botou a banda 1 aqui no local. E aí eu vou só trocando aqui, ó. B2. Aqui eu não preciso mexer. E venho aqui no final, mudo para B2 também. B2. Executar. Terminou. Faço a mesma coisa com B3. Depois com B4. B5. Rapidinho a gente faz isso. B6. Cuidado para não trocar, hein? Tô avisando, porque se você troca, depois é difícil saber onde você errou, daí tem que começar o processo de novo, tá? E por fim, B7. B7, executar, fechar. Então, ó, tenho novamente de B1 a B7 recortado e agora reprojetado. Ó, posso consultar aqui para o TM22 Sul e Sirgas 2000, tá? Então, de novo, vou repetir aquele processo de atualizar meu band 7. Vou tirar esses arquivos anteriores do projeto, dar um OK, vir aqui no SCP, atualizar o meu band 7. Então, limpo, reset. Sim, quero limpar. Vou adicionar as novas bandas. Selecionar todas, OK. Aqui continua tudo certinho. E vou novamente pedir para ele criar, vou digitar de novo 654 aqui. Quando eu dou um Enter, se ele não criar de primeira, você digita um outro valor, 432, até que ele crie o seu raster virtual ali, tá? Ó, agora criou aqui, tá aqui embaixo, não tá aparecendo, você joga um pouquinho para cima até que ele crie, tá? Então, esses são os passos iniciais com este plugin. Eu só vou mostrar para vocês rapidamente que ele nos permite gerar uma espécie de curva espectral. Então, por exemplo, o que é verde nessa imagem, eu sei que é vegetação. Se eu clicar com o botão direito, primeiro aqui vou ativar o ponteiro ROI, tá? Nessa opção, e vou clicar com o botão direito em cima da imagem. Quando eu faço isso, ele vai gerar um gráfico para mim, olha só. É um gráfico da curva espectral. Como eu cliquei numa área de vegetação, tá? Aqui é a banda 1, aqui é a banda 2, aqui é a banda 3, aqui é a banda 4. Vou ver se não tá faltando nenhuma banda aqui. Aqui é a banda do infravermelho. Não é a banda 4, é a banda 5 nesse caso, nessa sequência, mas é a banda do infravermelho próximo, tá? Como é que eu sei? Por causa do comprimento de onda aqui, ó, um pouquinho antes do 0,9, a gente olhar aqui, ó. Um pouquinho antes do 0,9 é a banda do infravermelho próximo, que na verdade é a banda 5 ali, aqui a ordem ele não está mostrando bonitinho na numeração, né? Ele está mostrando só o comprimento de onda. Então, aquela lá, pico no infravermelho próximo, eu sei, vou fazer de novo aqui para vocês verem, eu sei que é vegetação, tá? Quando eu pego, vou até minimizar aqui para a gente ir mais rápido. Quando eu pego um ponto de solo exposto, tá? Como um ponto desses que estão em cor rosa, roxo, lilás, vou clicar com o botão direito aqui, ele vai atualizar o gráfico e aí a gente vai ver que esse ponto, tá, vai ter um comportamento espectral diferente, tá? Deixa eu pegar um outro aqui, que esse aqui não ficou muito legal na nossa curva espectral ali. Exposto, aqui tem uma área mais lisinha. Aí. Então, o que a gente vê, né, nesse caso aqui das curvas de solo exposto? Eu tenho um valor mais alto aqui nessa região, que é a região do infravermelho médio ou infravermelho de ondas curtas, tá? Então, o solo exposto ele tem uma curva que tem um formato diferenciado da curva de
vegetação. E por fim, vou pegar um ponto na água, botão direito aqui, ele vai gerar para mim a imagem. Ó, esse da água, esse último verdinho que eu cliquei aqui, tá? Então, a água com um comportamento espectral bem baixo, né? A resposta de reflectância da água é bem mais fraca, né? Porque predomina a absorção ao invés da reflectância, em relação aos outros alvos aí de vegetação e de solo exposto, certo? Então, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? A gente já fez essas etapas do pré-processamento usando essa versão nova do plugin. E num próximo vídeo, eu vou trabalhar com vocês a parte de classificação da imagem, ok? Então, é isso. Eu agradeço a audiência, né? E convido vocês a visitar o Instagram do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UTF-PR para conhecer mais a nossa universidade e o nosso curso. Muito obrigada e até a próxima.